Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira e a gente está aqui, 10h40 da manhã, para fazer a nossa reflexão. Vamos ver o que Jesus trouxe no evangelho de hoje, que a igreja nos apresenta no seu evangelho, né? O que ele quer de mudança para nós hoje, nesse dia aí lindo, ensolarado, né? Feito especialmente para mim e para você. O que Jesus quer de mudança para hoje. O que ele quer que a gente entenda da sua palavra, o que ele quer trazer, não é, para a nossa vida, não é? A nossa prática de vida precisa ser em cima, não é, da vontade de Deus, daquilo que ele deixou para nós, dos seus ensinamentos, não é? Que muitas vezes a gente não anda conforme a sua vontade, mas conforme a nossa vontade. A vontade da carne, né? Aquilo que o mundo nos oferece, que não deixa de ser bom. Mas Jesus, ele tem algo muito mais especial para nós, e esse algo a gente encontra aqui na palavra de Deus, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, continuamos em Mateus. No livro de Mateus, continuamos no capítulo 23. E hoje a gente vem aqui para o versículo 27, do 27 ao 32. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei, fariseus hipócritas! Vocês constroem sepulcros para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal. Hoje, a palavra de Deus, ela dá continuidade ao evangelho de ontem, não é? Ontem a gente via Jesus falar para os hipócritas, para os fariseus, os mestres da lei, aquele povo que fazia questão de viver a lei, de viver a palavra, de viver ali as leis de Deus, mas dentro do coração não fazia a vontade de Deus. Hoje a gente continua nesse mesmo evangelho, né? E Jesus vem falar que nós, né, porque a gente não pode se separar desses hipócritas, a gente não pode se separar daqueles fariseus, né? Por quê? Porque nós fazemos as mesmas coisas. É simples assim. A única diferença é que algumas pessoas encontraram a verdade, encontraram verdadeiramente a palavra, passou a ter temor às coisas de Deus, a entender que quem manda na nossa vida é Ele e não nós. Então a gente deixou certas práticas de lado. A única diferença está sendo essa. Mas a gente deixa até enquanto a gente está firme na palavra, firme na igreja, firme seguindo o caminho que Ele quer. Porque no momento que a gente desiste, que a gente não quer mais saber das coisas de Deus, a gente volta a ser a mesma pessoa. A gente volta a ser os hipócritas, a gente volta a ser os fariseus. Não temos diferença nenhuma daquele povo ali. A gente não tem. E Jesus vem dizer hoje, né? Jesus vem comparar a nossa cara lisa, né, com um sepulcro caiado. O que significa um sepulcro caiado? Né? Uma sepultura pintada, muito bonita, né? A gente chega aqui no cemitério, logo quando a gente chega, a gente vê aquelas catatumbas lindíssimas, né? Daquele povo ali, da alta sociedade, né?
que fazem aquelas sepulturas que parecem um castelo, tem outros que parecem uma casinha, tudo muito bonito, muito pintado, né? Quando chega a época de finados, né? A gente vai lá, a gente manda pintar, manda colocar uma placa, manda fazer tudo bonito. Mas na verdade, o que é que tem dentro dali? Ossos, podridão, né? Podridão é o que tem ali dentro. Né? Quando ainda não se decompôs completamente, e se você for abrir, você vai encontrar tudo que não presta ali. Né? É tapuru, é coisa, inseto comendo ali o corpo da gente ali. E quando não, o que mora ali dentro, o que fica ali dentro são os ossos. Né? Para quem costuma separar os ossos e guardar. Então, coisas podres. Jesus compara a nossa hipocrisia, a nossa cara lisa, com um sepulcro caiado. Que por dentro, por fora, a gente se arruma, né? A gente se veste bem, a gente coloca um acessório, a gente coloca um batom para ficar bonito, a gente coloca uma maquiagem, né? Assim. Então, a gente quando vai sair, a gente veste roupas maravilhosas, a gente quer sair impecavelmente. Mas dentro do nosso coração, muitas vezes, mora a podridão. É isso que Jesus quer dizer nesse evangelho. Dentro do meu coração existe tudo quanto é de maldade. Então, aparentemente, para você que está me vendo, nossa, Maria tá... A gente cuida do corpo, a gente cuida, né? Mas muitas vezes a gente não cuida da nossa alma. A gente não cuida do nosso coração, aonde a gente acumula muita sujeira, muito lixo. As pessoas, elas vêm, costuma jogar lixo em nós e a gente costuma colecionar esse lixo dentro do nosso coração, né? É mágoa, é rancor, é ressentimento, é falta de perdão. Tudo isso mora dentro do nosso coração se a gente não se cuidar, né? Mas se você chega da forma que eu tô falando, muito bem vestida, muito bem maquiada, muito bem bonita, diante de qualquer pessoa, ninguém diz que o seu coração tá podre. Que dentro de você tá podre. O que significa esse evangelho é isso. O sepulcro caiado, o que tem ali dentro são ossos, são carniça, carne podre, né? Quando tá se decompondo ali, né? Mas por fora, a gente pinta, a gente deixa tudo muito bonito, não é isso? Pois é. Quando vai chegando o finados, né? A gente já se prepara, já fala lá com o coveiro para ele deixar tudo arrumadinho para que a gente vá, a gente leva flores, né? Acender velas para as pessoas que vão. Eu não tenho esse hábito de fazer isso, mas para as pessoas que vão, né? Então, é tudo muito bonito. Nós também somos assim. Por fora nós somos uma maravilha, né? A gente olha, nossa, fulano é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão maravilhosa, tal, mas por dentro muitas vezes a gente é podre. A gente guarda essas coisas. Muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus, mas aparentemente a gente faz. Por quê? Porque a gente anda com ela debaixo do braço. Eu coloco ele debaixo do braço, eu vou para todo canto com a palavra de Deus, mas eu não vivo. Não adianta eu pegar a palavra de Deus, eu ler a palavra de Deus e não trazer para a minha vida. Não colocar em prática. Viver a palavra de Deus por teorias. Eu estou lendo aqui, tá certo. Estou entendendo muito bem isso aqui. Jesus falou naquela época, né? Tá. Era seus discípulos que ele ensinava, né? Tá. Pronto. Mas eu não quero trazer para a minha vida. Não quero. E Jesus, esse é o livro onde Jesus deixou todo o ensinamento dele, principalmente o Novo Testamento, que foi toda a caminhada de Jesus aqui na Terra, né? Toda a caminhada. Então, os evangelhos, eles são importantíssimos para a nossa vida, para a nossa mudança de vida. Então, eu preciso ler, eu preciso entender e preciso colocar em prática. Tem coisas muito pesadas que eu não consigo colocar em prática.
mas eu preciso querer colocar em prática, porque é vontade de Deus para mim, né? É caminho para minha salvação, é caminho para mim encontrar a porta do céu, como a gente falava aqui no começo da semana, né? Eu não quero chegar, morrer, ter o meu julgamento e encontrar a porta do céu fechada para mim. Eu não quero. Eu não quero ganhar o inferno. Então, para isso, eu preciso me decidir aqui na terra. O que é que eu quero? Eu não posso ser como aquelas pessoas que diz: eu vivo o hoje como se não houvesse amanhã, porque quando a gente morre, tudo acaba. Engano nosso. A gente pensa que a gente morrendo tudo vai acabar. A gente vai acabar para a gente na terra, vai acabar para a gente na carne. Se você tem uma doença ruim, uma doença que está ali te fazendo sofrer com dores, você vai morrer. As suas dores da carne não vão passar, mas a sua alma, ela tem vida. A sua alma, ela continua viva. A alma, a nossa alma, o nosso espírito continua vivo. A nossa alma é o sopro de vida que a gente tem. Mas o espírito, ele continua vivo. Então, ele vai continuar sentindo tudo de ruim que você levou daqui para lá. Para onde quer que você vá. Se você for para o céu, beleza. Você vai sentir paz. Sabe aquela alma em paz? Né? A gente pode sentir, a gente sente aqui quando a gente está vivo, quando a gente está em paz, quando a gente está atribulado, quando a gente está com a consciência pesada. A gente sente essa diferença. Uma pessoa que faz algo errado e fica com a consciência pesada, coloca a cabeça no travesseiro ali à noite, né? Não consegue dormir. Por quê? Porque eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Entendeu? E fica inquieto. É o nosso espírito que fica assim. A nossa carne, ela teve o impulso de fazer aquilo. Mas o nosso espírito, ele fica inquieto. Por quê? Porque a consciência está pesada. É a mesma coisa quando você está triste. Quando você está chorando, quando você está triste. O seu espírito, ele está triste. Então, tudo que o espírito sente, ele leva para onde quer que ele vá. Né? Para onde quer que ele vá. Toda a sujeira que habita em nós, se a gente morrer, a gente vai levar esse sentimento impregnado no espírito, não na carne. Né? Eu passei 10 anos, vamos se dizer, sofrendo em cima de uma cama com um câncer, né? E ali eu fui sentindo todas as dores do câncer, as dores da carne, né? Se durante esse tempo, esse período que eu tive de cama, né, que eu tive de leito, eu não consegui encontrar Jesus na minha vida. Eu não perdoei a quem deveria perdoar, eu não pedi perdão a quem deveria pedir, né? Eu vou levar comigo esse peso de tudo que eu guardei até hoje. É por isso que eu digo, quando a gente vê alguém num leito, a gente não pode ficar com pena, com dó. Não pode, porque é a misericórdia de Deus naquela pessoa, para que a pessoa chegue ao ponto de encontrá-lo e pedir perdão, né, das coisas erradas que fez e se reconciliar com as pessoas, tirar do coração rancor, raiva, ressentimento, ódio, tudo que a gente acumula aqui, para que a gente possa ter uma dignidade de chegar diante de Deus no julgamento, né? No nosso julgamento. Então, é por isso que acontecem essas coisas. Muitas vezes a gente fica triste, a gente fica, meu Deus, por que Jesus não leva logo? Não é bom que Jesus leve logo, porque ninguém sabe como é que está o coração daquela pessoa ali, né? Então Jesus vem dizer, vocês são um sepulcro caiado, vocês mentem, aparentemente vocês chegam na minha igreja com cara de piedoso, né? Todo mundo piedoso, todo mundo com um tecinho na mão ali, mas muitas vezes dentro do coração não ajuda um irmão, né? O irmão pede uma ajuda, não tenho. O irmão muitas vezes, né, te chama para fazer um favor,
para tu fazer um favor para ele, tu não faz. Não é? Chega uma criança pedindo na tua porta, tu não dá. Chega um velho, tu não dá. Chega uma pessoa jovem, tu não dá. Não é? Jesus está ali te abençoando. Jesus está te dando. Não é? Sempre melhorando a tua vida. Porque tudo que a gente tem é Deus que dá. Né? Claro que é os nossos esforços, mas é Deus que dá. Quanto mais você ajuda, mais você tem. O suficiente para que você viva bem. Mas é muito bem, obrigado, né? Ele chega a lhe dar tudo o que você precisa, né? Um emprego que lhe garanta ali uma vida boa para você. Por quê? Porque você é merecedor disso aí. Você pode ter passado a vida inteira sofrendo, mas vai chegar o seu momento, né? Por quê? Porque Ele quer que todos nós vivamos aqui em cima da terra comendo das melhores coisas, né? A palavra diz: comereis nas melhores mesas. Ainda nessa terra você comerá o melhor dessa terra. Eu te darei o melhor dessa terra, ou seja, Jesus não quer que a gente mendigue nada, né? Se você está mendigando alguma coisa é porque foi escolha sua, mas não que seja castigo de Deus. É uma escolha minha, né? Eu mendigar as coisas, mas não vontade de Deus para a nossa vida. E Jesus vem dizer que a gente não pode ser hipócrita a esse ponto, né? Dentro do nosso coração a gente tem que limpar tudo isso que tem aqui. Toda a maldade que a gente tem. Toda a maldade. Todo o desejo de vingança que possa acontecer no coração de alguém agora. Eu preciso tirar isso daqui, porque muitas vezes é uma carinha de porcelana, né? Mas por dentro tem um coração podre. Tá tudo planejado ali, ó, para puxar o tapete do outro, do trabalho. É um povo sonso, é um povo assim que você não dá nada, mas está tramando ali muitas vezes para tomar teu lugar ali no trabalho. Em casa, muitas vezes, você tem pessoas dentro da sua casa que muitas vezes não gosta de você, tem inveja de você, e assim sucessivamente, cada um com uma realidade na sua casa. E Jesus diz: você precisa limpar o coração. Por quê? Porque dentro do seu coração eu só vejo podridão, eu só vejo coisa ruim, eu só vejo maldade, vontade de se vingar, vontade de matar, vontade de roubar, vontade de... essas coisas que os mandamentos nos pedem, né? Eu só sinto isso no seu coração, mas eu olho para você assim aparentemente, você é uma pessoa muito linda, né? Limpíssima, gosta de se cuidar, né? Mas é por fora. Por dentro, a carcaça está cada vez pior, cada vez mais podre. Jesus diz: vocês precisam mudar, vocês precisam deixar de ser hipócrita, né? Principalmente, minha gente, as pessoas que estão fora, quem está no mundo, quem não vive entendendo nada da palavra de Deus, ainda terá um socorro porque não entende. Você quer ver as pessoas que estão dentro da igreja. Aquelas que estão dentro da igreja, que entendem a palavra, que sabe que tem que trazer para a vida, que traz muitas vezes para a sua vida, mas continua fazendo errado. Não é? O fato de você trazer a palavra para a sua vida não quer dizer que você esteja praticando a palavra, não. Eu estou aqui, eu estou lendo, eu dei o meu sim a ler a palavra de Deus para vocês. Então eu estou aqui lendo a palavra de Deus, eu trouxe a palavra de Deus para a minha vida. Eu encontrei a palavra de Deus para a minha vida. Mas a escolha de trazer a vontade de Deus para mim, para a minha vida, é minha. Eu posso estar aqui falando, posso aqui falar bonito e tal, mas por dentro, eu vou viver isso aqui é muito radical. Eu vou trazer isso aqui para minha vida, mas nunca que eu vou trazer, né? Mas, Senhor, eu prometi que eu tinha que falar, né? Da tua palavra para as pessoas. Então, eu estou falando conforme se eu quero. Mas na minha vida, eu não vou colocar nada disso, não. Por quê? Isso é muito radical, né? Isso é muito radical. Eu não vou conseguir.
não vou conseguir fazer isso, né? Então é uma escolha nossa viver ou não. E a gente precisa viver, sentir no coração o desejo de viver, porque dentro do nosso coração existe muita coisa ruim, principalmente quem nunca encontrou a conversão, quem nunca teve um tempo de igreja, de caminhada, né? Como é que se diz? A grupos de orações, né? Ou a cultos evangélicos, enfim. Nunca encontrou essas coisas. Você imagine como não está o coração dessas pessoas. Pessoas que nunca se confessam. Pessoas que não têm o hábito, não entendem da palavra de Deus conforme verdadeiramente ela é. Então, segue a vida sem nunca fazer uma confissão, sem nunca pedir perdão a Deus, sem nunca se arrepender das coisas que fez. Imagine só você, uma pessoa dessa. E assim existe muitos que você olha, a boniteza tá naquela pessoa, mas por dentro é um sepulcro caiado. E hoje Jesus vem nos convidar a deixarmos de ser hipócrita. Começar a se preocupar mais com o que eu estou sentindo. Eu preciso me preocupar mais com isso que eu estou sentindo aqui. Fulano me magoou, eu fiquei magoada. Eu tenho duas opções. Deixar, perdoar, deixar isso para lá e limpar logo o meu coração daquele sentimento que ficou, ou nutrir esse sentimento. Ah, mas fulano, na primeira oportunidade eu vou lá e me vingo, né? Mas aparentemente, quando fulana chega junto de mim, eu sou a pessoa mais amável do mundo. Ah, fulana, entra, toma um cafezinho, um pedacinho de bolo. Miserável. Miséria, tu vai me pagar aquela que tu me aprontasse, né? Então, sepulcro caiado é aquele que é muito bonito por fora, mas por dentro tá carniça pura, né? Assim somos nós, seres humanos, né? Então hoje a gente segue com esse ensinamento. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.